Olá, como será que você está? Eu espero que você esteja passando bem. Eu estou por aqui para conversar sobre mais um tema que eu acho muito importante quando o assunto é a abordagem centrada na pessoa. Dessa vez vou conversar com você sobre uma atitude que é uma atitude muito especial para todo terapeuta que trabalha com abordagem. Ela se chama consideração positiva e incondicional. Bem, mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero me apresentar, porque pode ser que você não me conheça. Meu nome é Anita Bacelar, eu sou psicóloga já há muito tempo, prefiro até não dizer mais quanto tempo. E desde que eu comecei minha vida profissional, eu comecei trabalhando com abordagem centrada na pessoa. Hoje, talvez uma das minhas maiores atividades seja fazer a gestão das atividades do Espaço Viver. E eu diria que, num contexto mais pessoal, o que eu tenho de mais rico na minha vida é estar me desenvolvendo cada vez mais e infinitamente nessa minha capacidade de considerar positiva e incondicionalmente o outro. E olha que não é fácil. E olha que até hoje eu me esbarro com os meus limites. Mas quem sabe conversar sobre isso com você ajude não só você a compreender um pouco melhor esse tema, mas ajude a mim também a encontrar mais algumas coisas sobre esse contexto que ainda não foram descobertas. Então vamos lá? Acompanha comigo esse raciocínio. Vamos ver se a gente consegue ampliar um pouco esse conceito. Então, poderíamos começar por o que é consideração positiva e incondicional? Olha, e eu vou apostar que de uma forma ou de outra, você sabe me dizer o que é. O que eu mais escuto normalmente as pessoas dizerem é que, consideração lembra aceitação. E eu vou dizer, olha que de todo isso não está errado mesmo, não. Considerar significa mesmo aceitar a pessoa com as suas características, com os seus jeitos, com a sua forma de estar no mundo. Mas o mais interessante dessa história é que a palavra aceitar, na nossa cultura, ela pode fazer com que a gente entenda esse conceito de uma forma um pouco equivocada. Porque eu não sei se você percebe, mas aceitar na nossa sociedade, ele tem um sinônimo assim de agradabilidade, de ser gentil, de ser, acho que social, cordial. Por isso que eu disse que eu acho que isso de todo não está errado, mas essa parte da compreensão não significa o conceito como um todo. Então eu gostaria que tu pensasse comigo, porque o Roger, quando começou a pensar nessa atitude, ele começou a pensar por essa palavra, aceitação. Ele também achava que esse conceito e essa forma de entender a melhor forma envolvia uma certa calorosidade, uma certa permissividade para a pessoa ser o que era, mas logo ele se esbarrou com essa questão social do conceito em si. E foi por isso que ele mudou para o conceito consideração e deixou de chamar aceitação. E o que temos de mais importante na consideração positiva e incondicional? É que eu diria que, segundo o Roger, foi ele que construiu esse raciocínio, tá? A consideração positiva e incondicional, elas são momentos que a gente tem com as pessoas, e são aqueles momentos que a gente consegue escutar ativamente a experiência que a pessoa está nos passando, o que ela viveu, a forma como ela sente, a forma como ela percebe, consegue trazer todos os ângulos da experiência, da forma como ela viu essa experiência, e a gente, do lado de cá, do lado daquele que escuta, consegue estar com essa pessoa sem colocar nenhuma medida de valor moral para o que ela tá falando. Seja esse valor positivo e a gente olhar e dizer, nossa, que legal o que ela está falando, ou então de um valor mais depreciativo que diga, olha, você não é digna de valor, só por estar vendo a experiência dessa forma. Falar sobre isso, tentar fazer isso, estar desse jeito com o outro,
eu diria, é a cara da abordagem. E nós temos um objetivo, trabalhar com essa proposta, que é uma proposta de não medir a dignidade das pessoas pela forma como ela entende a experiência, ou pela forma como ela significa a experiência, tem um sentido muito especial, porque foi o jeito que a abordagem encontra até hoje de estar olhando o outro pela sua humanidade, pela sua condição de ser humano, um respeito, na verdade, um grande respeito pela forma como cada um de nós tem de perceber as nossas experiências. Cada um de nós fazemos um cenário muito específico, construímos uma forma e um significado muito singular daquilo que a gente vive. E quando a gente pensa na consideração positiva e incondicional, a gente está falando dessa singularidade, do valor que é para cada um de nós sermos respeitados na nossa forma de entender e significar a experiência. Puxa, isso às vezes é muito difícil de fazer, né? Nem sempre é muito fácil, mas a gente entende na abordagem que se fizermos isso, nós vamos dar um espaço para a pessoa poder vasculhar um pouco melhor a experiência dela e ressignificar algumas compreensões que podem ter sido distorcidas, alguns elementos da experiência que a gente pode não ter prestado muita atenção nele. Ou seja, consideração positiva e incondicional, além de servir para a gente estar no mundo com as pessoas, serve também para otimizar o nosso trabalho. Porque, como vocês sabem, trabalhar com abordagem significa dar um espaço para o outro ser ele mesmo e, pela própria potência que ele tem, conseguir ressignificar a si mesmo, cada vez mais e, quem sabe, infinitamente. Bem, eu não sei o que você está achando disso, mas se por acaso você está achando que o que eu estou falando pode ser interessante para mais alguém, possa ajudar as pessoas a estarem desenvolvendo essa postura ou compreendendo melhor esse conceito, vai lá, deixa o seu like pra gente e clica no sininho. Acho que é assim que se fala, né? Eu não sou muito boa nisso, mas dizem por aqui que se você fizer isso, é muito possível que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e eu vou gostar muito de saber que ele pode estar sendo útil para muitas pessoas. Mas vamos voltar para a nossa conversa, porque na verdade eu parei num momento que eu acho bem delicado, que é tudo muito lindo falar da consideração e de conseguir entender o humano com as suas características, singularidades, é mesmo muito especial, mas a gente não pode esquecer de uma coisa, nós também somos humanos, e como os humanos, também temos os nossos limites. Então eu diria, é muito fácil, ou pelo menos menos difícil, considerar as pessoas quando elas têm, um jeito parecido com a gente. Quando ela significa a realidade e as experiências um pouco parecido como a gente significaria se estivesse no lugar dela. Mas a grande questão da consideração é, nossa, e quando as pessoas nos contam experiências muito diferentes daquilo que a gente pode imaginar que as pessoas possam pensar, sentir um dia. Isso traz limites pra gente, não são poucos, e eu diria, mas aí é que está a graça da história. Porque poder exercitar a nossa habilidade de continuar tentando captar a experiência do outro, pelo que o outro apresenta, pelo que o outro vê, aumenta muito a nossa condição de considerar a humanidade de uma forma geral. Isso não é fácil. Acho que a gente vai lapidar isso o tempo inteiro, né? As experiências que a gente está tendo nos últimos anos têm nos dito isso com muita frequência, porque a impressão que eu tenho é que a gente não para de superar os limites da consideração se realmente prestarmos atenção para o quanto nós temos hoje uma diversidade de ideias, pensamentos, sentimentos rolando por todas as humanidades, assim. Considerar
esbarra em limites, mas não esbarra num congelamento desses limites. É possível a gente ir ampliando, é possível a gente tentando criar parcerias com significados e pensamentos que sejam diferentes do nosso. Então, você pode me perguntar agora, tá, Anita, mas o que a gente faz, né, para poder considerar o outro, mesmo quando o outro é muito diferente de mim? Eu diria com uma resposta bem simples: nunca desista de conhecer você mesmo. Nunca desista de conhecer cada vez mais quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos. Cada um de nós temos uma caminhada para fazer. Quanto maior a certeza nós tivermos da nossa caminhada, maior será a nossa possibilidade de permitir que o outro faça a caminhada dele também. Uma caminhada que talvez esteja repleta de possibilidade de ressignificações, aprendizagens. No final, a vida nada mais é do que inúmeras aprendizagens que a gente precisa estar sempre muito disposta a viver as nossas e ajudar o outro também a viver as deles. Bem, eu espero de coração que tenha te ajudado a compreender um pouco melhor esse conceito. E quem sabe nos vemos nos próximos vídeos. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma na sua caminhada, deixa a gente ajudar as pessoas a saberem também. Então não esquece, vai lá, deixa sua curtida lá, vai ajudar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.